coração dos irmãos. Amém. Estou muito alegre por estarmos aqui mais uma vez. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvando o nome do Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para vermos a Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 1 até o versículo 3. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 4, versículo 1 até o 3. Glória a Deus. Amém. Pois vamos ler, irmãos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graças. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós lemos este versículo. Nosso irmão Paulo, 2000 anos atrás, foi avisado pelo Espírito Santo expressadamente sobre os últimos tempos, que apostatarão da fé, alguns, não é todos, mas alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A palavra apostatar vem do grego, verbo grego, que significa cortar relacionamento com Cristo. Já pensou? Cortar relacionamento com Cristo, ou apartar-se da união com Ele e da fé nele. É por isso que esse tipo de pecado não existe perdão. É o único pecado que não existe perdão. É apostatar, ou apostasia também, né? Que apostatar vem do verbo grego. E a apostasia é o que acontece todo dia na nossa vida, né? No nosso cotidiano, muitos apostatando da fé. E apostasia quer dizer abandono premeditado e consciente da fé cristã. Abandono premeditado e consciente da fé cristã. Quer dizer que não é um pecado que a pessoa comete, que foi induzido por alguém, mas ele mesmo premedita. Conscientemente ele diz: eu vou me afastar da fé cristã, eu não quero mais saber de Jesus, não me interessa mais. E a apostasia constitui-se na blasfêmia contra o Espírito Santo. Que blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos? É isso aí, é você duvidar daquilo que está escrito na Bíblia. Muitas vezes duvidamos até do que está escrito. Não, isso aí não é verdade, isso aí não está acontecendo, isso é conversa, como já ouvimos muito. E os irmãos sabem quem foi o primeiro apostato? Quem primeiro apostatou da fé foi Satanás. Foi o primeiro apostato. E é justamente por isso que não houve perdão para ele, que ele pecou deliberadamente, ele premeditou tudo, consciente, como nós vemos no livro, irmãos, do profeta Isaías, no capítulo 12, capítulo 14 e no versículo 13. Vejamos só as palavras que ele diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso aqui foi o que Satanás falou. Ele premeditou de tudo, de
diz que ia subir aos céus, acima das estrelas, e ia exaltar o seu trono. No monte da congregação, querendo tomar o lugar de Deus. Mas ele foi derrubado. E não houve perdão para ele. Porque não havia nenhum motivo para ele pecar. Tinha de tudo. Era o querubim ungido. E nós vemos, irmãos, e não só ele, mas nós vemos nas histórias bíblicas muitos homens também que apostataram da fé. Nós vemos o caso de Esaú, que era o primogênito de Isaac, que era herdeiro da primogenitura, mas ele trocou a sua herança pelo prato de comida. Já pensou, irmãos? Ele tinha como herança, ele tinha gado, ele tinha ovelha, ele tinha escravo, ele tinha terras, mas ele não valorizou aquilo que Deus deu para ele e terminou trocando pelo prato de comida. Aquela herança dele era terrena, mas simbolizava o céu hoje, simbolizava a nossa salvação celestial. E quantos irmãos não estão apostatando da fé e trocando a salvação pelo prato de comida aqui na terra? Está acontecendo hoje, nosso dia, né? Como nosso irmão Paulo profetizou, muitos apostataram da fé, trocando, irmãos. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele não achou arrependimento para o seu pecado, ainda que ele buscou com lágrima, pediu perdão a Deus e prometeu tudo, mas Deus não perdoou, porque foi um pecado premeditado, né? E quem foi que herdou a primogenitura? Jacó, porque Jacó valorizou. É isso que acontece, irmão. Então nós devemos valorizar a nossa salvação, que nós somos, e não trocarmos por qualquer coisa na vida. Nós vemos também outro caso de apostasia, o rei Saul, um homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel, batizado com o Espírito Santo de Deus. Uma certa vez, ele, quando o Espírito Santo de Deus se apoderou dele, ele pegou a sua espada e despedaçou 2 bois, cada um em 2 pedaços, e enviou 2 pedaços para cada uma das 2 tribos de Israel, e dizia: assim se fará o homem que não me seguir para a guerra, será semelhante a esses bois. E todo homem seguiu o rei Saul para a guerra. Mas Saul também, irmãos, apostatou da fé, começou a se achar o tal, se achar poderoso, e não queria mais saber do comando de Deus na sua vida, e começou a querer se governar por si próprio. O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus se afastou dele, e no lugar do Espírito Santo de Deus, o espírito do maligno atormentava Saul, e Saul passou a viver como louco, atormentado por esse espírito. Foi o que aconteceu. E não achou também lugar para arrependimento. É um pecado esse, né? Todo pecado tem perdão, menos esse, né? E terminou se matando com as suas próprias mãos. Nós vemos também outro caso de apostasia, o rei Salomão, homem também ungido por Deus, rei de Israel, filho de Davi. Davi, antes de morrer, aconselhou ele que ele fosse fiel a Deus, à sua lei, e Deus apareceu para ele 2 vezes, irmãos, e estava tudo bem. Mas de repente também Salomão também apostatou da fé, porque a Bíblia diz que ele amou mulheres estrangeiras que não eram da terra de Israel, e cada uma tinha seus deuses, e Salomão passou a adorar os deuses daquelas mulheres, né? Diz que ele queimou incenso aos Baalins, aos Astarotes, a Milquimon, todos os deuses da época, e abandonou Deus. Capítulo 11, o seu pecado é sua morte, não diz que ele se arrependeu. Aí nós vamos para Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento fala de todos os homens que foram salvos, começando por Abel, o primeiro justo, mas não fala no nome de Salomão como salvo. Não consta na galeria dos heróis da fé. Porque, irmãos, houve apostasia, né? Este pecado, né? Que é o pecado imperdoável. Glória a Deus. Então, irmãos, é que devemos nos guardar sempre. E nós vemos também, irmãos, apostasia na igreja. Acontece, sabia? Dentro da igreja. Há 2 tipos de apostasia: a teologia e a moral. Na primeira,
doutrinários. Desvio doutrinários, o que é? É você se afastar